Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a Cripto Investidor. Meu nome é Diego Consimo e bora iniciar mais um videozinho aí de atualização de mercado. Como vocês observaram essa semana, né? A gente ficou aí alguns dias sem postar vídeo. Hoje estou trazendo um vídeo de atualização. Espero que semana que vem a gente já consiga, né? Voltar à nossa grade de todo dia a gente está trazendo conteúdos para vocês, belezinha? Não sei se vai ser através de live, porque a gente ainda está se adaptando ali, descobrindo os momentos, os horários da nenê, né? Da Nina, que nasceu nesse final de semana. Então, a gente está meio que ainda compreendendo e aprendendo quais são os horários de mamar, de dormir, de chorar, de dorzinha, de trocas e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, acredito que para semana que vem a gente consiga, sim, subir vídeo todo dia, mas vídeos gravados, tá? E depois, na hora que o negócio regularizar, né, estabilizar, já criar já uma rotina mais clara, aí a gente volta com as lives, beleza? Enquanto isso, para você que está assistindo, saiba que as lives estão acontecendo diariamente, sim, dentro da nossa nova plataforma. Para quem não sabe, nós migramos de plataforma, tá? Então agora as lives ocorrem onde, né? Nós fazemos aí a disponibilização das lives dentro da nossa comunidade, tá? Ou seja, a comunidade aqui da Cripto Investidor é onde nós postamos. Deixa eu só dar uma atualizada aqui que está sem atualizar. Prontinho. Então, dentro da comunidade Cripto Investidor, do plano ICI, de Imersão Cripto Investidor, você vai ter acesso ao quê? As duas lives diárias, uma de manhã e uma à tarde. E aí nós postamos o quê? Até o resumo do que foi analisado ali junto com os nossos clientes e alunos, tá? E aí, aqui dentro aqui da parte de comunidades, é onde nós compartilhamos tudo com vocês. Perfeitinho? Temos diversos grupos aí, desde airdrop, cripto, DeFi, economia, NFTs e aí vai. Ou seja, área de solicitação de análise, que o pessoal pode estar pedindo análise de mercado para a gente estar realizando para os clientes, aí áreas de suporte e tudo mais. Além de, né? Calls de trade, tanto Binance Spot quanto Futures. Parte de análise de mercado também nós temos aí, diariamente nós subimos aqui atualizações do mercado de criptomoedas. A parte de portfólios a gente vai começar a disponibilizar, a gente está muito próximo aí do Bitcoin possivelmente encontrar um fundo, e ele encontrando aí a gente vai criar algumas carteirinhas aí para os clientes poderem seguir com orientações de quando comprar, quando vender, quando realizar parcial e tudo mais. E parte também dos tutoriais aí que nós disponibilizamos, né? É isso, meus caros. Bom, gente, título da live de hoje. Os mercados estão aí, tudo meio com uma carinha que pode ocorrer um grande crash, tá? Deixa eu voltar para minha telinha. Um grande crash. Por quê? O negócio é o seguinte. O projeto de aumento do teto da dívida americano ainda não foi confirmado. Lembra lá na semana passada que a gente tinha falado que o Biden tinha até interrompido a sua viagem, né, para a Ásia, para conseguir fechar um acordo com o Congresso, né, com os republicanos, para o aumento do teto da dívida americano? Caso contrário, ia virar junho e eles não iam ter como pagar, né, desde a parte de Medicare, parte dos militares, pensionistas, eles não iam conseguir ter dinheiro para pagar essa galera. Conclusão: as pessoas vão ficar sem acesso a esses serviços e a esses recebimentos, né, essas receitas, e com certeza os departamentos também do governo americano iam fechar as portas e não ia atender a galera. E aí, na semana passada, o Biden tinha falado que, fiquem tranquilos que vamos conseguir. Já estamos em negociação com o Congresso, com os republicanos, que é a parte que domina, de fato, ali, né, o Congresso. O que aconteceu? O Biden deu com as línguas nos dentes, já prometeu para o povo que vai ter acordo. Aí os republicanos, o que eles fizeram? Estão utilizando isso como a força política. Já que o Biden se comprometeu, então agora os republicanos estão querendo empurrar o quê? Certas restrições nesse aumento desse teto da dívida para justamente dar uma controlada nos gastos do governo atual. E aí tá nesse impasse. Então, durante essa semana, né, desde semana passada para agora, tá essa briga, essa disputa. A Casa Branca já chegou até a falar de utilizar a quarta seção da 14ª emenda americana, que em casos de guerra civil,
Pode-se aumentar o teto da dívida sem necessidade de aprovação, mas não é o caso, eles não estão em guerra civil nesse momento. Aí foi falado da criação de um novo ativo, que esse novo ativo iria servir de garantia para o Federal Reserve poder emprestar dinheiro para o governo americano atual. Ou seja, a princípio, o grande impasse era como conseguir conciliar, como conseguir aprovar esse aumento do teto da dívida americana. Aí começou a dar ruim para a Casa Branca. O que acabou acontecendo? Eles começaram a ir para tentar fazer aquelas artimanhas jurídicas, tá ligado? Tá tentando... Já que não tem a quantidade de votos necessários para aprovar o aumento do teto da dívida do jeito que eles querem, sem limite de gasto, eles querem um aumento de teto de dívida sem limite de gasto, eles tentaram ir pelo juridiquês ali, nas artimanhas jurídicas, para tentar aprovar alguma outra coisa do jeito que eles querem aprovar bonitinho, sem controle em cima dos gastos deles. Isso daí poderia dar problemas jurídicos para a Casa Branca, que poderia sofrer empichamento e tudo mais, né, ser empichado. Aí começou a dar uma melhorada, esses dias aqui estava meio turbulento. Ontem já começou o quê? Um tom mais positivo, um tom mais otimista referente à aprovação que a gente vai ver nesse vídeo, beleza? Mas o mais importante, como que tudo isso vai impactar na Nasdaq, no S&P 500, no nosso Bitcoin, nas criptomoedas? Isso vai ter um impacto muito forte, positivo ou negativamente. No momento, está sendo negativo. Antes do teto da dívida americana, o Bitcoin já estava com aquela projeção para ele entrar em correção e tentar buscar a região dos 25 mil dólares. Né, 25 a 23 mil dólares ali. Tá muito próximo, né? Ontem nós tivemos o quê? Um falso rompimento, que a gente vai falar sobre isso, e ele veio testar a regiãozinha dos 25.800 novamente, quase fazendo um fundo duplo, que ocorreu, um teste, né? Um teste de fundo duplo, que ocorreu lá no dia 12 de maio. Já que a gente entra no gráfico e dá uma olhadinha nisso. Antes disso, já convido a vocês a deixar o like, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações, meus queridos, e bora comentar. Referente a Nina, tá uma belezinha, gente, tá? Referente a Nina, tá uma belezinha. Cada dia mais aí a gente vai pegando o jeitinho dela. Já encontrei minha musiquinha pra cantar pra ela, pra ajudar nas cólicas, tá? Tá uma belezinha. É muito mágico mesmo esse serzinho que nasce, a gente cria um amor ali incondicional que não dá pra explicar. É uma coisa meio doida, assim, você poder amar um bichinho que acabou de surgir. É muito doido, tá? Então, tá tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente tem pediatra, né? Vamos levar ela no pediatra. Difícil de marcar, mas conseguimos marcar pra hoje. Vamos ver como que ela tá direitinho lá, beleza? A Cíntia tá bem, tá em recuperação. Aquela parte de cicatrização que teve que fazer cesárea. Ela não queria, mas precisou, né? A Nina teve mecônio na bolsa, aí precisou ir para cesárea urgente. E aí tá nesse processo de recuperação, tá? Então por isso que a gente estamos dando atendimento, mas estamos mais suaves, principalmente essa primeira semana, que é mais de adaptar, recuperar, para depois voltar à rotina normal nossa. Perfeito? Normal não, né? Uma nova rotina que nós vamos ter. Belezinha, bora então começar. Vamos lá, gente. Fed, tá? Vamos começar com a primeira notícia. Fed concordou em maio, necessidade de mais altas de juros era menos certa. O que aconteceu, né? Saiu aqui porque o que acontece? O Fed ele faz a reunião e dessas reuniões, as atas dessas reuniões saem tipo um mês depois. E aí saiu a ata, né? E aí a gente vai ver sobre isso. Autoridades do Federal Reserve concordaram em geral no mês passado que a necessidade de novos aumentos na taxa de juros tornou-se menos certa, com várias delas dizendo que o aumento de 0,25 aprovado, então, poderia ser o último. Ou seja, aquele é o último aumento de 0,25 que teve, né, em maio. Com a ata do encontro de 2 a 3 de maio divulgada na quarta-feira, que foi ontem. Outros alertaram que o Banco Central dos Estados Unidos precisa manter suas opções em aberto devido ao risco da inflação persistente. Vários participantes observaram que se a economia evoluir de acordo com as perspectivas atuais, que é o que está acontecendo, nós estamos tendo um leve aquecimento, não é tipo uma aceleração no setor industrial americano, setor industrial e varejo e imobiliário, não é uma explosão, mas está aquecido, tá? Ou seja, se continuar desse jeito, de fato, não tem necessidade de mais um aumento da taxa de juros. Por quê?
com esse aquecimento mínimo já é o suficiente para as coisas começarem a funcionar. Disse a ata, dando peso às expectativas de que o Fed provavelmente fará uma pausa em sua agressiva campanha de aumento de juros na próxima reunião do dia 13 a 14 de junho. No entanto, houve divisão sobre a trajetória à frente. Com a equipe do Fed ainda projetando uma recessão leve neste ano, algumas autoridades viram evidências de que o aperto do ano passado estava começando a ter impacto pretendido, com quase todos os participantes vendo riscos para o crescimento devido ao aperto do crédito bancário. No entanto, quase todos também viram riscos de alta para a inflação, e muitos participantes se concentraram na necessidade de manter as opções de manutenção dos juros e de aumentá-los. Alguns viram a necessidade de mais aumentos de juros como provável. Além disso, alguns participantes enfatizaram que era crucial não comunicar que os cortes de juros são prováveis ou que os aumentos fossem descartados. Os movimentos do mês passado para elevar a taxa de juros na referência no Banco Central em 0,25 percentual teve um apoio generalizado muito forte, disse o chair, o Jerome Powell, né, que é o Powell, que é o presidente do Banco Central. O Fed mudou para uma abordagem na reunião após o aumento da taxa de juros em maio, talvez pausando os aumentos por um tempo, para ao menos permitir que a economia e o sistema financeiro se ajustassem totalmente aos rápidos aumentos nos custos dos empréstimos dos últimos 14 meses. Os participantes enfatizaram a importância de comunicar ao público a abordagem independente de dados. Disse a ata sobre a decisão do Fed de mudar sua orientação e abrir a porta para uma pausa no aumento dos juros, e ao mesmo tempo que mantenha aberta a possibilidade de novos aumentos. Ou seja, indecisão total. Parte apostando em aumento da taxa de juros, parte falando que não tem necessidade, que já estrangulou demais o mercado, a economia, de certo modo, tá com crescimento mínimo, ou seja, tem um aquecimento mínimo necessário para já começar a fazer o quê? A pausar o aumento da taxa de juros, e aí, com isso, a economia dá uma melhorada e, através do estrangulamento de crédito, conseguir derrubar a inflação, tá? Mas o que vai decidir isso? Nós temos, acho que o grande X da questão que vai decidir se o Fed vai aumentar em mais 0,25 ou não, vai ser o quê? Vai ser, de fato, o aumento do teto da dívida americana. Se não aumentar o teto da dívida americana, o Fed vai ser obrigado a aumentar a taxa de juros. Aí você fala, nossa, Diego, mas não é um contrassenso, né? Teve um seguidor que falou, Diego, mas não faz sentido. Vai aumentar a taxa de juros, sendo que o Banco Central não vai ter dinheiro para pagar. Calma, tá? O Banco Central não, o governo não tem dinheiro para pagar. Gente, quem emite daí parte desses títulos também, a gestão disso é o Fed, tá? Então, é assim, o Banco Central americano, apesar dele ser independente, ele anda em conjunto com o governo, tá? As decisões são independentes do Fed, mas eles prestam contas para o governo também. Então, as coisas são meio que em conjuntos, tá? Por que o Fed aumenta a taxa de juros? Porque quando ele está vendo que o governo está indo mal das pernas, ele aumenta a taxa de juros para o quê? Para os investidores quererem investir em títulos do governo. Então, é assim que funciona. Tá, Diego, mas e se a classificação do título do governo der uma caída? Vai obrigar o Fed a aumentar mais a taxa de juros. Porque é através desse aumento de taxa de juros que investidores investem no país. Ou seja, compram títulos de dívida desse governo. Exemplo, o Brasil. Brasil a mil maravilhas? Não estou falando agora. O Brasil, nas últimas décadas, sempre foi uma economia forte, maravilhosa. Nós sempre tivemos inflação baixa? Não, gente. A gente sempre teve inflação alta pra caramba. E a taxa de juros? Mais alta ainda. Por quê? Porque através de um juros alto, os investidores no mundo acabam aceitando esse risco, né? E comprando títulos de dívida brasileiro. Então, funciona assim, tá? Então, se por acaso não conseguir aprovar, talvez seja necessário mais um aumento de 0,25 no Fed. E aí, já começa a outra notícia. Crescem rumores dentro do Fed sobre ajustar meta de 2% quando a inflação recuar. Ou seja, né? Eu vou dar uma resumida aqui. Basicamente, o que está acontecendo? Os participantes, né, do Fed, ou seja, o Fed, o Banco Central Americano, tem o seu presidente, que é o Jerome Powell.
E aí, dentro do Fed, tem os presidentes regionais, que divide os Estados Unidos em regiões e cada região tem um presidente. E aí eles fazem a votação. Esses membros do Fed os membros da FOMC, tá? Que compõem o Fed. E aí eles decidem sobre as atuações. Então, parte deles já estão falando do quê? Gente, a gente precisa ajustar essa meta. 2% está muito baixo. Essa inflação está persistente. Acredito que a gente não vai conseguir jogar a inflação no curto prazo aí para 2%. Talvez a gente precise aumentar esse alvo, né? A meta de 2% precisa ser mais alta, porque 2% está complicado de chegar. Aí outros já estão falando o quê? Não, isso só vai ser discutido depois de 2025. Por quê? Porque a cada 5 anos o Fed faz esse cronograma, essa programação. A última que foi feita foi em 2000. Então agora, em 2020. Então a próxima seria para quando? 2025. Então eles já estão meio que discutindo a possibilidade do quê? De uma inflação persistente. Mas já estão falando que não vão mexer nisso até 2025. Vamos ver o que vai acontecer, tá? E aí, a notícia que é o X da questão agora que nós temos é o quê? Referente ao aumento do teto da dívida, tá? Republicanos, Casa Branca vê progresso nas negociações sobre o teto da dívida americana. Negociadores do presidente democrata Joe Biden e republicano Kevin McCarthy, principal do Congresso, realizaram o que os dois lados chamaram de negociações produtivas nessa quarta-feira, para tentar chegar a um acordo para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos e evitar um padrão catastrófico. Aí, né, o presidente da Câmara disse que as negociações melhoraram e continuarão à noite. Ele previu que os dois lados chegariam a um acordo, embora várias questões permaneçam sem solução. Fizemos alguns progressos trabalhando lá embaixo. Então, isso é muito positivo. Quero ter a certeza que temos um acordo certo. Percebo que estamos trabalhando para isso. O porta-voz da Casa Branca disse que as negociações continuam frutíferas. Se continuar de boa fé, podemos chegar a um acordo aqui, disse ela em um briefing enquanto as discussões estavam ocorrendo. Mas a Casa Branca e os democratas do Congresso também acusaram os republicanos de tomar a economia como refém para avançar em uma agenda de que outra forma não poderiam aprovar. Eles disseram que os republicanos precisam fazer mais concessões, pois precisarão dos votos democratas para aprovar qualquer acordo. Ou seja, aqui agora vai ter um negócio. Vamos aprovar esse teto da dívida? Sim, mas queremos que tenha controle de gasto, diminua o gasto nesse setor, naquele setor. E, para falar além disso, já que o seu presidente já veio a público falar que vai conseguir aprovar esse aumento do teto da dívida, vamos negociar. Sabe aquela emenda lá, aquele projeto de lei que não tem nada a ver com o aumento do teto da dívida? Então, a gente precisa aprovar ele. Então, se vocês querem aprovar o teto da dívida, ajuda a gente a aprovar, consiga os votos dos democratas para a gente fazer a maioria e aprovar aquele outro projeto lá. Gente, é política, mano. É política, é assim. É sujeira. Fuja de política. É sujeira, tá? Basicamente, é isso que está acontecendo lá. Basta ouvir os membros da The House Freedom Caucus agora se referindo abertamente à plena fé e crédito dos Estados Unidos como refém. Que mais? Ah lá, a FIT, né? Que é se não me engano, a FIT é um fundo de investimento ou é uma empresa de auditoria? Eu acho que é auditoria. É sei lá o que em FIT. Não tô lembrando o nome completo, gente. Colocou as classificações AAA para os Estados Unidos em observação negativa nessa quarta-feira. A agência disse acreditar que os riscos aumentaram, que o teto da dívida não será aumentado antes da chamada data X, quando o Tesouro ficar sem dinheiro, acrescentando que o aumento do partidarismo político está impedindo a resolução. Um porta-voz da Casa Branca disse que a classificação de FIT é mais uma evidência de que a inadimplência não é uma opção e todos os legisladores responsáveis entendem isso. Reforça a necessidade de o Congresso aprovar rapidamente um acordo bipartidário razoável para evitar o quê? A queda na classificação do crédito da dívida americana. Os Estados Unidos, galerinha, sempre foi AAA. Sempre. E quando você tem uma redução na classificação desse risco, né? Pegando mal. Pega mal, tá? Basicamente é isso. Então eles estão falando sobre o quê?
Tá tendo melhora, porém tem muita coisa, tem muita ponta solta ainda, ou seja, eles precisam acertar. Só que tem um cronograma. Tem um cronograma para isso, tá? A senhorinha Parmirinha dissimulada, a Janet Yellen, secretária do Tesouro americana, né? Já saiu gritando, surtada, né? Isso daqui foi de ontem, né? Falando que 1º de junho já começa a pipocar merda no ventilador, tá? 1º de junho já começa a pipocar merda no ventilador. O que acontece? Dia 1º, eles têm uma estimativa. Se liga nisso. Eles têm uma estimativa de pagamento, ou seja, eles precisam pagar 101 bilhões de dólares no dia 1º de junho. Medicare, militar, aposentadoria civil e militar, benefícios dos veteranos americanos e seguro social. Tem 101 bilhões de pagamento. Quanto que eles têm de receita para pagar? Entre 16 a 21 bilhões. Eu acho que de 101 bilhões para você pagar e você tem 16 a 21, esses caras estão precisando recorrer a um agiota. Porque tá... Eles só têm um quarto... Eles têm entre 1/4 e 1/6 do que eles precisam para pagar a dívida. Jesus amado. Tá? E aí vai ter um cronograma, ó. Mesma coisa. Dia 2, 40 bilhão de pagamento. Possuem 12 a 14. Dia 5 de junho. Pagamento. Aqui eles conseguem pagar. Aí dia 6, 17 bilhões de pagamento. Possuem 7 bilhões. Aqui dia 7 consegue pagar. Dia 8, tem metade só. Dia 9, quase dá para pagar. Dá para dar um chorinho, fazer em 2 parcelas. Dia 12, tem para pagar. Dia 13, tem para pagar. Dia 14, tem para pagar. Dia 15, tem para pagar. Dia 16, tem para pagar. 17, tem para pagar. 21, não. 21 vai ter que dar aquele chorinho, correr ao agiota. Dia 22, dá para pagar. 23, dá para pagar. 26, dá para pagar. 27, vai ter que correr ao agiota. 28 também no agiota. 29 dá para pagar. 30, vixe, dia 30 vai ter que ir em agiota em outro estado para conseguir pegar. Ou seja, o grande X da questão já está no 1º de junho, que é uma bordoada de coisa para pagar e tem lá 1/5, 1/6 do que eles possuem 1/6 do que eles devem. Ou seja, galera, a gente tem, hoje é dia 25, a gente tem uma semana para isso ser aprovado. E aí, por que a gente entrou em tudo isso? Essa notícia que eu falei de ontem, que tá tendo um avanço, já deu uma animada nos mercados. Por quê? Porque até ontem, o que nós tínhamos visto aqui? Tá? Até ontem nós tínhamos visto o seguinte. Ontem foi um dia de queda nos mercados. Ontem nós tivemos, né? Antes de ontem tivemos uma queda e ontem tivemos o quê? Uma recuperação da Nasdaq. Ou seja, será que a Nasdaq está vindo aqui fazer esse teste aqui nessa região dos 13.400? Aqui pode estar ocorrendo o quê? Um ABCzinho, tá? Então teve uma reação ontem, mas essa reação pode ser marcada por um ABC, né? Que seria esse movimentinho aqui, ó. Um ABC dessa 4. E aí sim pode estar saindo o quê? Precisa sair a aprovação desse aumento do teto da dívida americana. Diego, o que acontece se não aprovar isso? Tá vendo essa possibilidade desse rally de alta aí de junho, julho? Ele vai ser interrompido. Tá vendo essa movimentação que teve esse rompimento dessa cunha de baixo, ao invés de romper para baixo, rompeu para cima? Então, isso pode se tornar uma puta de uma bear trap, e aí o mercado entrega o quê? Uma armadilha. Ele faz isso, ó. Pá, vem aqui, ó. Aí o mercado achando que vai fazer esse movimento, mas na verdade faz isso, ó. Volta com tudo, tá? E aí nós temos o quê? Qual que é a projeção dessa cunha? A projeção dessa cunha é esse mastro aqui, ó, que nós estamos fazendo. E onde que ele encaixa aqui, ó? Ó, ele encaixa nessa região. Eita, nós. Aí, caramba. Tá? Vamos supor que rompa aqui, ó. É aqui o alvo, ó. Vem lá para os 11.700 a 11.500 pontos. Então, ou seja, tá muito preocupante.
Então, para não acontecer isso, precisa ser aprovado o aumento do teto da dívida. Se esse aumento do teto da dívida não for aprovado, isso pode estar sendo uma bull trap, tá? Isso pode estar sendo uma bull trap, uma armadilha, onde o mercado começa a acreditar que vai ter uma explosão de valor, só que se o aumento do teto da dívida não for aprovado, o governo não vai conseguir arcar com os seus pagamentos, suas dívidas. Isso daí vai dar uma chacoalhada nos mercados, e aí a gente pode ter uma grande queda jogando o Nasdaq lá para os 11.700 a 11.500. Porra, Diego, tem uma semana, eles conseguem aprovar nesse final de semana. Cara, pode esperar isso daqui, ó. Explosão de preço na Nasdaq. E no S&P? Mesmo processo. Mesmo processo no S&P, tá na mesma pegada. S&P pode estar armando de fato aqui uma onda 1, 2, 3 para cima, como eu tô demonstrando aqui para vocês, para levar o S&P lá para cima, para levar lá um teste de topo lá, entre junho e julho? Pode. Ó, isso daqui é a zona de lateralização, que é onde ele está trabalhando. Fez um falso rompimento nessa semana, tá? Na sexta-feira fez esse falso rompimento. Só que, por que fez esse falso rompimento na sexta? Porque o Biden chegou na quinta-feira falando que ia ser aprovado nesse final de semana. E não foi. Lembra que a gente tinha comentado? Ele veio com o papo que seria aprovado e eu falei, só tem que tomar cuidado, porque se não aprovar, o mercado pode sentir. Chegou essa semana, o negócio não foi bem assim como ele tinha falado. O que está acontecendo? S&P 500 já está corrigindo. S&P 500 tem uma LTA aqui muito bonitinha. E a decisão dessa LTA está aqui, ó, em 4.000 pontos. Então pode acontecer o quê? De vir buscar essa região de 4.000 pontos, se não for aprovada o aumento do teto da dívida, S&P 500 vai se jogar lá para os 3.700 pontos. Tá? Vamos ter uma grande queda aqui. Belezinha? DXY. DXY a gente estava falando do quê? Ó, uma recuperação, uma retração nessa regiãozinha aqui, ó. Tá? DXY a gente já falado, ó. DXY já está chegando aqui, ó, em sobrecompra, ou seja, seu RSI já está esticando aqui próximo de 70. A gente tinha falado dele vir aqui na região de 104 pontos, lembra? Ó, 104 pontos, tá em 104 pontos. Deixa eu só ajustar aqui 104 pontos. Vamos colocar 786 como limite. Mas, ó, ele está fazendo a sua onda 2 de retração. A onda 2 de retração está sendo isso daqui, ó. Retração da onde, Diego? Dessa onda 1 aqui, ó. Ou seja, já rompeu 618. Ele não pode romper 786. Pelo jeito, o que pode estar acontecendo? Está precisando ser aprovado o aumento do teto da dívida. Senão o negócio começa a complicar. Então aqui pode estar já fazendo a marcação da sua onda 2 para depois vir uma 3 com tudo para baixo aqui, ó. E daí nós entramos no quê? Nós entramos no nosso querido Bitcoin. Gente, Bitcoin tentou ontem, tá? Ontem Bitcoin tentou fazer esse rompimento aqui, ó. Ele estava dentro dessa cunha em azul. Essa cunha de alta, tá? Ou seja, temos um mastro aqui, uma cunha de alta aqui. Uma cunha não, desculpa. Uma bandeira de alta. Um mastro aqui, uma bandeira de alta aqui. Bitcoin, ele fez um rompimento, só que foi um falso rompimento. Nesse falso rompimento, ele voltou a testar o fundo dessa bandeira. E praticamente ele marcou um fundo duplo aqui, ó, no Bitcoin. Agora, meus caros, nós temos o quê? Já está confirmado padrão de fundos e topos descendentes dessa lateralização? Ainda não. Só que a partir do momento que o Bitcoin perder os 25.800, vai confirmar. E aí o alvo? O alvo, meus queridos, a gente pode colocar como alvo aí essa região dos 25 ou até esticando mais. Porque o que acontece agora? Se liga nisso. Ó, alvo do Bitcoin entre 25 a 24.200 dólares, tá? Ó, esses são os alvos para o Bitcoin. Entre 25 a 24 mil dólares. Mantém-se os alvos. Quando a gente conversou sobre a possibilidade de um week-off de acumulação, a gente falava que dentro do week-off de acumulação nós temos as fases, né? Fase A, fase B, fase C, fase D e a fase E, que é a última, né? E entre a fase D e a fase E, nós temos o quê? Um reteste do topo anterior. Opa!
nós temos um reteste do topo anterior. E o reteste desse topo anterior ocorreria onde? Aqui, ó, nessa região entre 25 a 24 mil dólares. Nós tivemos 2 toques nessa região, ó, entre 25 a 24 mil dólares. Já testou ele? Ainda não. Então, o alvo, de fato, né, de conclusão desse movimento ainda continua aqui entre 25 a 24. E esse era o natural. Diego, então é certo que nós estamos indo para o 25 a 24? Tá tudo indicando que sim. E se de fato não for aprovado, pode até ter uma escorregada buscando lá a região dos 23, tá? Vamos supor que o Bitcoin já está nos 25, 24,5, 25. Sai aqui, não vai conseguir aprovar o aumento do teto da dívida, ou seja, vai entrar em junho o governo americano em atraso com seus pagamentos. Cara, o que vai acontecer? Pode ter um despejo, um flash crash. E aí? Aí pode vir um teste lá em 23, galera. Então tem que estar ligado nisso, tá? Pode dar um flash crash, uma despejada, e aí marca-se fundo para uma reversão, tá? Agora, essa possibilidade de uma onda 1, 2 ainda está aberta? Está. Aberta está. Por quê? Porque essa onda 2 aqui em verde que a gente está vendo, ela não perdeu o fundo anterior ainda. Então, enquanto ela não perdeu o fundo anterior, está aberta, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse RSI? Se a gente observar esse RSI do Bitcoin H4, ó, toque, né? Temos 2 LTAs, uma mais longa que vem lá de março, que foi o crash dos bancos, e uma azulzinha aqui que foi de 21 de abril para cá, que foi quando o Bitcoin começou a cair. Ele encontrou seu topo e começou a cair. Gente, toque, 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 tocou de novo. Então, pode estar segurando aqui e jogar para cima esse valor do Bitcoin. E se sair que o governo americano conseguiu aprovar o teto da dívida, eu desconsidero Bitcoin indo lá para os 25, 24, 23 mil pontos, mil dólares. Então, assim, essa aprovação do aumento do teto da dívida define o fundo do Bitcoin. Porque se não aprovar, Bitcoin vai fazer fundo mais baixo, 25 a 23. Se aprovar, a mínima que o Bitcoin encontrou pode ser o quê? Fundo duplo aqui no Bitcoin e vai para cima. Então, tudo depende da aprovação do aumento do teto da dívida, tá? Resumidamente, é isso. O que você pode ficar de olho? Perdendo 28.800, pode abrir ali possibilidade para um short para vir para essas regiões mais abaixo, tá? E, Diego, para quem está querendo uma luz no final do túnel, quando que dá para a gente ficar feliz? Em relação ao Bitcoin explodir para cima. Cara, continua o mesmo alvo. 27.500. Ele precisa romper o topo anterior, que é aqui, ó, 27.500. Enquanto não romper 27.500, não tem possibilidade da gente estar fazendo movimento de alta. Para ocorrer movimento de alta, precisa romper e confirmar 27.500. Sem rompimento de 27.500, não tem alta. O cenário é de baixa. Tá certo? Bom, meus caros, espero que tenham gostado. Trouxe aqui um resumo para vocês. Nossa senhora, que olheira! Trouxe aí um resumão para vocês, uma atualização de mercado. Vamos ficar de olho nisso, acompanhar esse lance do aumento do teto da dívida americano, que eu acho que isso daí vai definir os movimentos do mercado, vai definir o posicionamento do Fed em relação a aumentar mais 0,25 na taxa de juros americana agora para o início pro dia 14 de junho. Vai definir tudo, tá? Então isso é muito importante, esse aumento do teto da dívida. E tá chegando nas datas limites, tá? Tem uma semaninha para os caras aprovar isso, senão azedou. Perfeito? Por favor, bora deixar o like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações. Espero poder ter ajudado com essa orientação desse vidinhozinho aí para vocês, tá? Obrigado pela compreensão. Esse momentinho aí de pai de primeira viagem, é o que eu tô sendo, pai de primeira viagem. Muita pressão, muita preocupação, tentando ainda me adaptar às rotinas. Logo, logo a gente já ajusta isso e volta ao normal. Acredito que semana que vem a gente já vai estar aí diariamente, beleza? Grande abraço. Beijo, valeu!